Fala, meu povo, tudo bem com vocês? A graça e a paz a todos. Eu sou o professor Daniel Ramos e é uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez em mais uma edição do Café com Louvor, a sétima edição desse programa. Olha só, para os cristãos o número 7 tem muito significado, hein? Mas enfim, vamos lá trocar ideia, vamos conversar sobre música. E hoje a gente vai falar sobre uma parada muito interessante, que é assim. No projeto Louvor de Excelência, nós defendemos a ideia de que é importante que o aluno comece a tocar na igreja em pouco tempo de estudo, especificamente em 3 meses, né? Tanto é que o nosso lema é conduzir você do zero ao seu primeiro culto, tocar teclado no seu primeiro culto em 3 meses. E tem muita gente que questiona sobre isso. Pô, professor, mas não é pouco esse tempo? Poxa, 3 meses? Eu não sei nada de teclado. Em 3 meses eu já vou conseguir desenrolar na igreja? Já vou ser um ministro de louvor top? Não é bem assim. Vamos por partes, tá? Não é que nós estamos levando a música como bagunça, como balela. Não é bem assim. Tem muita gente que critica nesse sentido. Não. Mas nós defendemos a ideia de que não adianta também o aluno estudar muito primeiro para depois ter a primeira experiência no culto. Então nós temos um lema para que isso se equilibre, ok? Tocar no seu primeiro culto na igreja é só a sua primeira experiência. É um divisor de águas na sua vida musical que vai te trazer muito aprendizado. E aí é importante que depois disso você não pare mais. Não pare de tocar na igreja, mas também não pare de estudar. Porque aí você consegue ter sempre um passo a passo, um professor te direcionando e também você pratica isso no culto. Então você tem um ensino teórico, vamos dizer assim, um ensino mais sistematizado, orientado por um professor, mas você também tem uma prática constante daquilo. Porque todo domingo tocando no culto, ou pelo menos 2 vezes por semana, né? Você tocando no culto, tem um monte de situação que vai acontecer ali no culto que vai te preparar, vai te dar mais experiências. E se você só tocar no culto também, mas não tiver mais ali a orientação do professor, só fizer isso em 3 meses, também não vai adiantar, porque você vai começar a ter que aplicar coisas que você não sabe. Vai passar por situações na igreja e também não saberá resolver. Não vai conseguir recorrer ao professor, porque já não está mais estudando com ele, sabe? Então, as duas coisas têm que estar sempre equilibradas. Uma ajuda a outra. Se você somente estuda no quarto de casa e não aplica, é um problema, porque você vai esquecer tudo, não vai ter um êxito, não vai ter bom resultado. Se você somente toca na igreja, mas também não estuda nada, é um problemaço também, porque um monte de coisa aí que você não vai conseguir explorar, um monte de caminho musical que você não vai conseguir resolver, e o pior, tem muita gente que toca na igreja há muito tempo sem estudar, não cresce, não evolui e acha que toca pra caramba. Então é um problemaço também nesse sentido, tá? Porque você não consegue evoluir de jeito nenhum, explora os mesmos caminhos e acha que está crescendo. Começa a ter uma ilusão do seu próprio som. Então as duas coisas têm que andar juntas o tempo todo, do meu ponto de vista, tá bom? Bom, mesmo falando sobre esse nosso objetivo de levar a pessoa em 3 meses para tocar no primeiro culto na igreja, existem vários obstáculos que esse aluno sente, que essa pessoa sente, até porque nunca teve contato com o instrumento e nunca tocou na frente da galera. Então tem um monte de coisa que desperta medo, insegurança, enfim. E eu, inclusive, falei num outro podcast sobre isso. Porque existem outras questões, além do ensaio daquele repertório, além de tudo aquilo que você já preparou no ensaio com a banda. Tudo bem, já ensaiei, como o professor pediu, já estou seguro do repertório. Legal, essas 3 eu consigo tocar. Mas existem outras coisas que trazem insegurança para o aluno. E é disso que eu quero falar hoje, tá bom? Inclusive, por isso que o título está assim, foca nos maiores e menores, né? Talvez você está pensando assim, professor, será que essa história de acordes que você está falando? Maiores e menores? Deve ser alguma coisa de acorde. Será que ele está falando então para focar nos acordes maiores e menores? Será que é só isso então que eu preciso? Se eu focar nos acordes maiores e menores, beleza, show de bola, já sou um super ministro de louvor, não preciso mais estudar. Não é isso. Mas faz muito sentido esse título
E eu vou explicar melhor essa coisa de focar nos acordes maiores e menores, tá bom? Então hoje a gente vai conversando sobre essas outras dúvidas, esses outros medos que vêm em paralelo. Um dos medos é esse, às vezes a pessoa aprendeu aquelas 3, 4 músicas do repertório, de repente até ensaiou com o grupo da igreja. Beleza, já combinou tudo certinho, fez exatamente do jeito que eu pedi. Que no outro podcast eu oriento. Combinou com as pessoas que vão cantar, acertou tudo direitinho, combinou a tonalidade, ensaiou, e os 2, 3 hinos do ensaio deram certo. Poxa, professor, toquei com a banda e tudo correu bem. Legal. Mas e aí? E o restante do culto? O que eu vou fazer? É uma dúvida muito grande. E se começarem a cantar um monte de coisa lá que eu não sei tocar, professor? Eu vou ficar perdido na banda. Vamos dizer que a banda que você toca tem outro instrumento harmônico, de repente uma guitarra ou um violão, né? Professor, eu vou ficar perdido, o que eu vou fazer? Eu só sei as 3 músicas. E a galera cantou 5 músicas, e o tecladista não foi aquele dia. E as outras 3 eu não sabia, como é que faz? Então, é nessas dúvidas que a gente vai trabalhar. Eu defendi em vários conteúdos que eu passei sobre isso, que é o seguinte. Eu sempre falava para o aluno assim, olha, se acontece de você, sei lá, nos seus primeiros cultos, né, ou até mesmo no primeiro culto mesmo, acontecer esse tipo de coisa, você tocou 2, 3 músicas e aí cantaram mais algumas coisas e você não sabia tocar, você não conhecia, não tinha ensaiado e tal, qual que é a saída? Não precisa tocar, não tem problema, desliga o seu instrumento e vai sentar. Eu falei várias vezes isso, eu defendi várias vezes essa ideia. Desliga o seu instrumento e vai sentar. Só que assim, não é só isso. Não é só isso. Eu falo sempre que você não é obrigado a tocar músicas que você não conhece. Não é obrigado a tocar. Então, se você não se sentiu à vontade, ensaiou 3, toca aquelas 3 que você ensaiou, o restante você desliga o instrumento e vai sentar. Só que existe uma sacada muito grande em relação a esse tempo que você está sentado ali prestando atenção. Não está tocando, a galera está cantando, você não está tocando, mas existem uns detalhes assim, para que a gente se atente mais, que é o seguinte, poxa, você está sentado ali, está ouvindo aquela música, coloque essa música no teu repertório também. Pergunte para o professor sobre essa música. Professor, aconteceu no culto de domingo, cantaram 2 músicas que eu não sei, são essas 2 aqui, que podem ser as suas 2 próximas músicas do repertório, para que o seu repertório fique maior. E aí você começa a aprender. Então, tudo que está rolando ali de música no restante do culto, mesmo que você não esteja tocando, também é fonte de aprendizado, que você precisa observar aquele caminho e aquilo vai agregar também para o seu repertório, até que chega um momento que todas as músicas que cantarem ali no culto sejam as músicas que foram ensaiadas e outras também que aparecem ali na hora mesmo do culto, você também vai conseguir dar conta, porque vai ser um repertório que você conhece por inteiro. Então, não é vergonhoso fazer isso, tocar as 3 que você ensaiou e sentar no banco lá e observar o culto sentado. Mas não é só isso, como eu falei. Vá trabalhando esse restante das músicas aí, vai colhendo esses dados para que você enriqueça seu repertório. Mas mesmo assim tem pessoa que ainda tem vergonha. Professor, não sei se eu consigo fazer isso não, cara. Vai ser vergonhoso para mim eu desligar meu instrumento e sentar lá no banco lá como se nada tivesse acontecendo. A galera vai ficar me perguntando, por que eu não toco essa música? Por que eu não toco a outra? Poxa, eu não levei o teclado para a igreja, você tem que tocar tudo. Não sei se eu vou suportar isso. Tem aluno que ainda tem essa dificuldade. E está tudo bem, né? Fala que não vai conseguir lidar com isso e tal. Então, acaba que essa primeira dica, de repente, não funcione com todos os alunos. Não funcione com essa galera. Mas aí eu tenho outras dicas, eu tenho outras recomendações que podem funcionar muito bem também. Então vamos levar em consideração que você está tocando com uma banda, que eu até mencionei aqui, que tem batera, tem baixo, mas especificamente tem um outro instrumento de harmonia junto com você. Por exemplo, um violão. Por que eu quero dizer isso? Porque aí esse violonista ele sabe de acordes, ele sabe de harmonia, certo? Então, o que eu quero dizer? Você pode colar com esse cara, colar com essa pessoa. E mesmo que cantem músicas que você não conhece, existem alguns caminhos que você pode percorrer que vão te ajudar a, de certa forma, resolver essas músicas. Mesmo que você não as conheça por inteiro, mesmo que você
de repente não tenha ensaiado essas músicas, acabou acontecendo de surpresa, você não vai ficar constrangido. Ah, não sei essa música, e agora? Eu vou passar vergonha aqui. Então, para que isso não te cause constrangimento, de ter que ficar sentado lá, instrumento montado lá no meio da banda e você sentado sem tocar, sentado no meio da igreja e a banda tocando. Se for sozinho também, às vezes dá esse constrangimento, tem pessoa que fica constrangido, né? Poxa, eu levei o teclado para tocar sozinho, as 3 primeiras músicas que eu toquei, quem saiu deu tudo certo, mas aí alguém cantou alguma coisa que eu não sabia e eu não toquei. Tem gente que ainda tem aquele medo de repente soar como arrogante, né? Poxa, a pessoa que vai cantar, alguém que vai cantar ali, e aí você não toca, a pessoa, poxa, ele não quer tocar para mim, né? Sei lá, tem tantos pensamentos, né, que as pessoas têm. Você às vezes pode ficar com medo disso também, do cantor, até pastor, né? Às vezes tem um pastor, um pregador diferente ali que vai pregar na igreja aquele dia e de repente ele, antes da pregação ou depois da pregação, começa a cantar alguma música, algum louvor e você, poxa vida, eu não sei tocar esse louvor, eu estou sozinho agora, o que eu faço? Ah, vou sentar. Vamos sentar lá então, vou desligar o instrumento, mas poxa, qual a impressão que eu vou passar para esse pregador aí? Então tem essas coisas todas que trazem medo também, que trazem insegurança. Então para você não ficar constrangido com esse tipo de situação, vamos trabalhar algumas coisas aqui. Eu falei então sobre o violonista, se você tem um violonista na banda, que significa que é alguém que também trabalha o aspecto harmônico, cola com esse violonista e aí eu vou te explicar as coisas que você precisa saber. E lembrando, mais uma vez, não é só isso, tá bom, gente? Não é só você aprender acordes maiores e menores, beleza, tá tudo certo, não preciso estudar mais, já vou tocar todos os hinos, tá tudo bem. Não, mas são parte do aprendizado que te ajudam a resolver certas situações também na igreja. Já te ajuda a sair da fogueira, já te socorrem. Ok? Então, por que eu falei especificamente sobre essa coisa de acorde maior e acorde menor? Por que você tem que focar nesses acordes? Porque é o seguinte, caso aconteça de alguém cantar alguma música que você não conhece direito, ou até mesmo já canta também no grupo, mas não toca, não sabe tocar essa música, o que pode acontecer? Se o seu companheiro de harmonia, o violonista, ele souber a música, o que você precisa saber nesse momento? Os acordes, minimamente os acordes maiores e menores, para começo de conversa. Porque aí ele vai tocando e vai te falando. Então, por exemplo, ele pediu Sol maior, aí você já sabe. Fá maior, você já sabe. Opa, tá aqui. Mi menor, você já sabe. Você já sabe onde estão os lugares dos acordes, você consegue acessar facilmente esses acordes. Entendeu que interessante? Mesmo que você, de repente, não conheça muito a música, nunca tenha tocado aquela música. Então, é claro que não é só esse caminho, mas é um caminho que já te ajuda a resolver bastante coisa. E aí, o que acontece? Bom, você tocou aquela e a outra música que você não sabia, sob uma orientação do seu companheiro de harmonia. Ok. Só que quando terminar, depois, no final do culto, no próximo ensaio, você precisa se orientar em relação a essas músicas novas. Não fique dependendo do violonista o tempo todo, a vida toda se apoiando nele. Quer dizer, o dia que o violonista faltar, então você não consegue tocar mais nada, sabe? Mas, a princípio, esse modelo de aprendizado, essa coisa de focar nos acordes maiores e menores, funciona bastante por causa disso. Quando ele falar para você o acorde, você já sabe para onde ir, já tem um acesso rápido àqueles acordes. E aí depois você pode até cifrar de novo aquela música, ou se orientar com ele mesmo, com o violonista mesmo, por exemplo, com o guitarrista, sobre aquele caminho harmônico que aconteceu ali. Às vezes vai cair algum acorde ali que você tocou, beleza, para resolver as coisas, e depois você vai ficar pensando, nossa, por que essa música é em dó maior? Por que apareceu um acorde si bemol maior? Na hora que você está tocando não dá tempo, porque o cara falou para você, si bemol maior, você, opa, tá aqui, resolvi. Aí depois você pergunta para ele essas coisas, se orienta com o professor também, por que caiu esse acorde aqui? Mas esse acorde está fora da escala? Aí começam a vir as dúvidas, né? E aí essa parte, esse processo vai te ajudar no seu aprendizado, até que chega um dia que você já não precisa mais depender que o violonista fique falando os acordes para você. Isso é só parte do processo, tá bom? Mas se ele tentar fazer isso para você, para te ajudar, para que não seja preciso você sentar lá no banco da igreja lá e deixar o teclado sozinho, sem ninguém tocando.
Se ele tenta fazer isso para te ajudar, mas você não tem acesso a pelo menos os acordes maiores e menores, pelo menos entender onde está cada acorde para poder tocar na hora que ele te pedir, na hora que ele te falar, não tem como. Não tem como. Aí você vai acabar tocando apenas as 3, 4 músicas que você sabe. E de repente passando esse constrangimento, já que você tem essa desconfiança do que o pessoal vai pensar de você. Então, o ideal é isso. Aprender essas 3 músicas, fez todo aquele procedimento que eu falei nos podcasts anteriores, ensaiou com a galera, está confiante naquele repertório, naquelas 3 músicas, não tem problema. Vai para a igreja para o teu primeiro culto. Pode ser um culto da semana, né? Na tarde da bênção, né? Eu até falo assim, na tarde da bênção. Pode ser qualquer outro culto, não precisa ser exatamente no culto de domingo. Mas aí o que acontece? Qualquer coisa que vai rolar ali no culto, fora desse seu script, fora do script do seu repertório, fora do script daquilo que você ensaiou, daquilo que você planejou com o grupo, não é o fim, ainda não é o fim. Você tem essa segunda opção. Se você tiver domínio também dos acordes maiores e menores, mesmo sem uma batida definida, mesmo que você não tenha aquele ritmo maravilhoso, aguçado, não, porque tudo isso você vai aprendendo com o tempo, obviamente, né? Nós temos materiais que ensinam isso do começo ao fim, passo a passo. Então, eu quero dizer, por isso que eu falei no começo, que não é tudo. Aprendi os acordes maiores e menores, beleza. Já não preciso mais de professor, já toquei no meu primeiro culto mesmo, agora já era, agora eu vou embora. Não é bagunçado assim, né? Mas isso já te ajuda, essa sacada já te ajuda a resolver muita coisa já. Então, o violonista, o guitarrista, o companheiro de harmonia vai te falando os acordes, você vai acessando esses acordes facilmente. Dó maior, opa, tá aqui. Fá maior, opa, tá aqui. Fechou. E aí, baseado nisso aí, você começa a observar esse caminho, observar o que está sendo feito, por que estava em Dó maior e foi para tal acorde, por que foi para aquele caminho, e questionando e perguntando, e curiosidade, o tempo todo, observação, tudo isso vai agregando. Aí você vai melhorando o seu ritmo também, vai melhorando um monte de coisa, ok? Eu costumo comparar esse tipo de prática que eu mencionei agora, quando você tem um companheiro de harmonia, você tem um violonista, um guitarrista, que em algumas situações, não em todas, obviamente, vai falando os acordes para você, ali de uma música ou outra que aconteceu do nada ali no culto e você de repente não conhece, ele vai falando os acordes para você, você vai tocando, por isso que você precisa ter o acesso, né, aos acordes maiores e menores. Essa é uma situação interessante, né? E esse tipo de dica que eu dou, eu comparo a uma situação assim. É como se você precisasse ir para algum lugar, você está de carro, está dirigindo, o carro é teu, mas você não sabe o caminho. E digamos que não tem GPS, né? Claro que é impossível na nossa geração, né? Tem GPS, tem os aplicativos que mostram o trajeto, mas enfim, vamos supor que você não tem um GPS para poder ir para aquele lugar. Aí alguém diz para você, olha, eu sei o caminho, eu vou contigo. Eu sei exatamente o caminho. Aí o que acontece? O que você tem disponível? Você tem acesso à direção, você sabe dirigir. Ok? Você sabe conduzir o veículo. Você não sabe o caminho, mas sabe conduzir o veículo. Então é o mínimo que você precisa ali. Se você não sabe conduzir o veículo, aí esquece, não tem como você ir. Mas você sabe pelo menos conduzir o veículo, já é alguma coisa. E aí o que acontece? A pessoa diz assim, eu vou com você porque eu sei o caminho. Aí ele senta do teu lado no carona e vai. Aí ele vai te falando, olha, vira aqui à direita. Aí você vai e vira à direita. Agora, em tantos metros, você vira à esquerda. É semelhante ao jeito que o GPS fala pra gente. A pessoa vai falando para você. Pronto, você chegou ao seu destino com aquela pessoa te orientando. Deu certo, ele sabia o caminho. Só que qual é a sacada? A sacada é você observar o que está rolando naquele caminho. Ou seja, quando a pessoa falou para você, vira à direita, observe o que tem ali à direita. Olha, tem uma árvore assim, assim, assim. Ah, quando ele pediu para eu subir aquela ladeira, tinha uma padaria ali e tal. Sabe esse tipo de coisa? Você vai observando aquele caminho. Você não vai somente guiando o carro e só fazendo aquilo que a pessoa está mandando. Vira à direita, tá bom, vira à direita. Vira à esquerda agora, tá bom, vira à esquerda. Não, enquanto você vai fazendo aquele caminho, você vai observando o que está rolando no trajeto. Por quê? O que vai acontecer? Da próxima vez que você precisar ir para aquele mesmo destino, pode ser que você nem necessite daquela pessoa novamente com você.
Talvez mais uma ali só para você memorizar mesmo o trajeto, para você dar uma olhada de novo no ambiente ali, no que tem no caminho. De repente, na terceira ou quarta vez, você já consegue ir sozinho, porque você usou tantas coisas durante aquele trajeto para decorar o caminho, que você já consegue ir sozinho. Não precisa mais daquela pessoa ir com você necessariamente para te guiar. Ela pode até ir contigo, mas não precisa dela ficar falando para você, vira à direita, vira à esquerda. Entende que legal essa parada, essa comparação? A mesma coisa é no grupo de louvor. Seu companheiro de harmonia, o violonista que toca com você, seu parceiro, não precisa ficar a vida toda te falando os acordes. Não, você já sabe guiar o carro, ou seja, você já sabe os acordes maiores e menores, pelo menos. Você consegue já ter acesso rápido a esses acordes? Pelo menos esses, maiores e menores? Tudo bem, não é tudo, mas já é um bom início, já é um bom caminho. Você sabe 3, 4 músicas que estão ensaiadinhas lá com o seu ministério de louvor, tocou, deu tudo certo, mas quando aparecerem situações inusitadas, com essas 2 dicas, você sabendo guiar o carro, né? Ou seja, os acordes maiores e menores, você já consegue ter um acesso ali. O seu companheiro de harmonia, o violonista ou guitarrista, vai falando para você os acordes, você vai acessando ali e consegue tocar. Coloca um mínimo de ritmo, ou de repente, só tocando os acordes ali, coloca um sonzinho de strings ali para dar um preenchimento, beleza, maravilha, você já consegue resolver. E aí vai para tua casa e começa a observar aquele caminho, ou até mesmo na hora que você está tocando ali. Vai observando, como eu falei, não dá tempo de você perguntar para a pessoa por que tem esse acorde aqui agora. Não dá tempo, na hora da fogueira ali não dá tempo. Mas depois você vai observando aquele caminho, por que você mudou ali, por que estava no Dó maior e depois teve um acorde de Si bemol maior na sequência ali, pergunta, se informa, tem a curiosidade, a observação, e isso vai fazendo você crescer com bastante experiência, né? Sempre estudando, não deixando de estudar e também aplicando os seus estudos no Ministério de Louvor, nos cultos e assim por diante. Então, essa é a questão, é isso que eu quero dizer com focar nos acordes maiores e menores, né? Treine os acordes maiores e menores. Treine, como eu falei, a princípio, com o mesmo voice ali, com a mesma posição dos acordes, o mesmo voice para todos, não tem problema, para até você ficar confiante, depois você vai mudando, vai inventando história. A princípio, então, os acordes maiores e menores já farão você resolver bastante coisa, resolver bastante música, resolver bastante situações assim que acontecem sem que a gente espere, né? O ambiente musical cristão, a igreja, o culto, essa atmosfera do louvor sempre tem uma surpresinha, alguma coisinha que a gente não está esperando e a gente tem que estar, de certa forma, preparado para resolver. Fechou, galera? Espero que mais essas dicas tenham ajudado bastante você na tua caminhada musical. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, que temos muitos conteúdos todos os dias. Temos conteúdos diários que vão ajudar você a sair do zero ao seu primeiro culto em 3 meses. Fechou? Tamo junto. Comente aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, dessas dicas. Alguma dúvida que você tiver também, estou à disposição para esclarecer. Fechou, galera? Tamo junto. Um forte abraço, graça e paz. E até o próximo episódio.